Bom dia a todos. Eu sou oriundo dessa casa, eu trabalho na Petrobras há muito tempo e desde meados do ano passado eu estou na BR Distribuidora, na Diretoria de Operações e Logísticas, avaliando a possibilidade de implementação de novas tecnologias, muitas delas digitais, nas operações da distribuidora. E desde que eu cheguei lá em meados do ano passado, eu comecei a fazer aquele trabalho de levantar as pedras e ficar procurando e vendo quais eram os maiores problemas, o que as pessoas procuravam resolver e também vendo o que as novas tecnologias traziam de oportunidade para isso. Então, uma parte que eu vou apresentar aqui, na parte ligada à blockchain, são oportunidades e possibilidades que a gente identificou nesse período e que estamos começando a trabalhar, algumas em conjunto, inclusive com o próprio SEMPES, com a própria Petrobras. Bom, da minha parte, do meu conhecimento de blockchain, o que aconteceu? A primeira coisa que veio, e as notícias que eu lia e via sobre blockchain eram muito ligadas à parte financeira, criptomoeda, bancos, transações comerciais, as questões das fintechs. E eu me lembro até que num evento organizado pelo IBP, a Oil and Gas Tech Week, de 2016, se não me engano, ou 2017, eu fui apresentado, comecei a ver um pouco mais blockchain, e naquela época que não me despertava nada, né? Até algum dos participantes falava que achava muito importante aquilo, porque estaria afastando o intermediário das transações, isso possibilitando o contato direto do produtor com o próprio comprador final. Mas era sempre na minha cabeça, visão de financeira. Mas aí, me aprofundando mais, conhecendo um pouco mais dessa questão, o que a gente vê? A gente vê que as características que o blockchain traz, né, as questões ligadas dessa informação que é distribuída, essa informação que é confiável, essa informação que não pode ser alterada com o tempo e antes de ser incluída no blockchain, ela é verificada de acordo com algumas regras pré-estabelecidas, né, que impedem a colocação de informações falsas ou de caráter mais duvidoso, né? Essa transparência que dá sobre as ações, essa redução de custo pela menor quantidade de pessoas, é uma coisa que é muito falado, é muito visto, e quando a gente considera questões como uma cadeia de suprimento, ou rede de suprimento, na realidade, a cadeia de suprimento é uma visão bem romantizada, né, da rede de suprimento, porque na rede de suprimento não tem efetivamente aquela coisa linear, eu tenho várias empresas competindo com outras empresas em vários segmentos ao longo dessa cadeia, e aí essas transações são entre as cadeias, e uma empresa participa de uma cadeia para um produto, para outra cadeia de suprimento de outro produto, e o que a gente vê, o que a gente quer normalmente, né, é isso, a gente quer o quê? A gente quer agilidade nas influxos de informações, a gente quer a colaboração entre os entes da cadeia, ou seja, eu vou tirar as ineficiências, reduzir os estoques, eu vou tentar trabalhar ao máximo essas informações, eu vou ter que ter responsabilidades bem definidas, porque eu tenho trocas de propriedade ao longo da cadeia e essa troca de propriedade não pode influir, não pode atrapalhar a garantia da qualidade do produto que chega ao consumidor final, nem acrescentar muitos custos. Então, quando a gente vê isso, a gente passa para ver o seguinte, a gente passa para ver que existe uma grande relação entre blockchain e a sua aplicação na cadeia de suprimentos. A gente gera visibilidade, a gente permite que haja uma rastreabilidade dos produtos, a gente reduz o atrito nas relações, nos pagamentos, precisa menos gente para fiscalizar, menos gente para executar os pagamentos, a gente consegue, enfim, botar essa cadeia funcionando muito mais azeitada. E aí, trazendo isso para o meu mundo, né, o mundo da cadeia de distribuição de derivados, onde eu tenho, desde os produtores iniciais, sejam produtores de combustíveis fósseis ou renováveis, importadores, né, passa pelas distribuidoras, onde eu estou trabalhando agora, e que elas fazem um meio de campo, compram isso e levam isso mais próximo ao consumidor final, as estações de serviço que fazem a entrega final ao consumidor no posto. Então, considerando essa cadeia como um todo, a gente começa a olhar o seguinte, onde que eu tenho oportunidade efetiva de estar aplicando essas coisas, né? Onde são alguns pontos onde eu tenho possibilidade de trazer mais valor às operações, mais valor, inclusive, principalmente ao consumidor final, que vai ver um valor nisso e vai, de alguma forma, remunerar melhor a cadeia, confiar na cadeia e ter uma operação melhor, né? Então, a gente vê que nessa condição, se a gente pegar aqui numa condição de análise dessas etapas, o que a gente pode ver?
Se a gente conseguir ver, aqui. Se eu pegar esse foco, simplificando essa cadeia, a gente pode ver o seguinte, olha o que a gente pode trabalhar em cima dessa cadeia. A questão da garantia da qualidade, né? Como é que eu faço rastreamento e garantia da qualidade? Uma das coisas que mais há preocupação é você ter um produto que chega ao consumidor com qualidade, que ele tenha qualidade, principalmente sendo um produto perigoso, um produto como os combustíveis, são produtos inflamáveis, produtos que podem ter compostos químicos, muitas vezes, que causam mal à saúde, estão ligados a emissões, então, dependendo do combustível que eu estou vendendo, eu posso estar gerando mais ou menos emissões agressivas à natureza. E aí, nessa cadeia, a gente tem todo um sistema de monitoramento da qualidade que passa pelo recolhimento de amostras, pela certificação do produto no produtor, na distribuidora, pela fiscalização exercida pela agência reguladora nos postos, e isso tudo é feito hoje considerando o efeito final que eu quero ter, que é de um produto que chegue sem falsificação, sem degradação ao consumidor final. E nessa hora, você ter essas informações trazidas para uma rede blockchain, uma rede que uniria todas essas agentes que estão nesse processo, porque não só tem o produtor e o distribuidor, tem o transporte também, tanto na coleta do produto quanto na entrega até os postos, tem a participação do próprio posto de serviço. Às vezes existem intermediários de maior porte que fazem um papel entre o próprio distribuidor e o consumidor final, fazendo uma distribuição principalmente no meio agrícola, onde é mais pulverizada esse uso do combustível. Então, o blockchain pode trazer um grande efeito em relação a isso. Então, mostrando um pouco como é que isso funciona, a gente abrindo um pouco aqui o papel do blockchain, como ele reporta os eventos. A gente pega, por exemplo, desde a refinaria ou de uma usina produtora de biocombustível. Então, a gente tem ali nesse processo, a gente tem a informação de que tanque recebeu aquele produto, né? Como aquele produto foi formado, por exemplo, um combustível, como um diesel, como uma gasolina, é formado por várias correntes dentro de uma refinaria ou numa empresa misturadora. A gente tem depois a questão de amostragem desse produto que foi ao tanque, o tanque fechado, o tanque com o produto pronto, eu tenho que amostrar esse produto, essas amostras têm uma numeração, tem um lacre, elas vão para um laboratório, esse laboratório é certificado. Nesse laboratório existem equipamentos que têm que ser calibrados de tempos em tempos. Esses equipamentos são manejados por técnicos químicos, profissionais de química, que têm um certificado no CRQ, que tem uma condição de fiscalizada, uma condição que eles precisam ter de regular para ter a responsabilidade efetiva pelo que estão analisando, né? Além disso, depois isso vai por transporte. O transporte pode variar, pode ser um duto, pode ser um caminhão, pode ser uma ferrovia, vai até o distribuidor, esse produto é armazenado no tanque, muitas vezes esse tanque recebe várias bateladas de produto, esse tanque, mais uma vez, é feito análise desse tanque, é certificado do mesmo jeito que é feito na refinaria, para que o produto esteja em condições de ir ao mercado. Aí esse produto é transportado, primeiro é colocado em cima de um caminhão, através de um sistema de controle de vazão. Nessa hora, na distribuidora, é feita toda a mistura, tanto do álcool hidratado na gasolina, quanto do alcanido na gasolina, como com biodiesel no diesel. Essa colocação tem uma proporção adequada, seguindo legislação, segundo o momento que o país estiver vivendo em termos de recursos renováveis. E isso depois tem que ser transportado, tem que chegar adequadamente ao posto final e do posto ao consumidor. Então, você consegue, com blockchain, você consegue dar visibilidade a todas as informações, o nível de detalhe aqui você pode escolher, tá? Isso permite que o consumidor final, ao chegar numa bomba de gasolina, ele simplesmente pare na bomba de gasolina, pegue um telefone, leia um QR Code que está na bomba de gasolina e saiba ali qual é todo o trajeto que aquela gasolina fez até chegar ao tanque dele. E decidir se ele quer efetivamente botar gasolina naquele posto ou ele prefere procurar um outro posto onde ele tem uma informação que mostra que aquele produto tem uma origem mais confiável. Então, esse tipo de coisa é possível fazer dentro do blockchain, usando o blockchain. Isso facilita toda a questão de uma autorregulação do setor, não dependendo simplesmente de regulação da ANP ou de outro órgão fiscal. Por quê? Porque a informação é disponibilizada e verificada por todos os entes que fazem parte dessa cadeia.
Abrindo mais um espaço, a gente pode abrir e considerar ali a questão ligada à parte de importação, por exemplo, ou cabotagem, onde eu tenho um navio chegando com combustível num porto. Tá? A gente sabe que esse navio ele é um navio normalmente fretado de um armador, proprietário do navio, operado por uma tripulação contratada, e esse navio é feito normalmente para operar nos portos, descarregando toda a sua carga em tempo de 24 horas. Tá? O contrato, normalmente, feito de fretamento, considera esses tempos que o navio tem para descarregar todo o navio, e se você passar a usar mais tempo que o navio está previsto para descarregar, você tem que pagar uma multa, tem que pagar por esse uso a mais do navio ao armador. Tá? Então, isso é feito, você tem esses entes envolvidos, eu tenho aí, se eu tiver uma importação, eu tenho também uma firma inspetora que normalmente vai a bordo, faz a recolhimento de amostras, as amostras são analisadas, o produto estando em qualidade, ele é descarregado. O navio, antes de descarregar, ele tem que ancorar, ele é ancorado, fica parado, feita a conexão de mangotes pelo operador logístico, isso vai para um tanque, desse tanque depois, posteriormente, vai para a distribuidora, ou o tanque já é da própria distribuidora, e daí vai para as suas outras bases. Então, você tem todo um envolvimento aí, que tem desde o produtor, o importador, a autoridade portuária, o operador logístico daquele porto, que não necessariamente é a autoridade portuária, nem o distribuidor, e nesse envolvimento aí, você tem uma série de procedimentos, tempos que têm que ser anotados, controlados, gerados documentos para que você possa fazer toda essa computação de quanto tempo efetivamente o navio gastou e se existe algum valor a ser pago pelo excesso de horas que ele esteve naquele porto. Então, o que a gente tem? A gente tem os eventos operacionais que têm que ser registrados, são todos registrados. A gente tem vários documentos atrelados. Esses documentos, efetivamente, são usados para calcular se houve ou não excesso de tempo, quanto que é o valor a ser cobrado, como muitas vezes você tem mais de um recebedor nesse porto, como é que esse valor é distribuído, né, por esses recebedores, e principalmente tem que definir quem é o causador ou quem são os causadores desse atraso, porque essa conta só é mandada para esse pessoal, não é mandada para todos os envolvidos, é só para quem causou o referido atraso. Então, isso é um tempo para esse cálculo muitas vezes é feito pelos vários envolvidos, né, a distribuidora faz o seu cálculo, a Petrobras, se fretou o navio, faz o seu cálculo, o armador também tem o seu outro cálculo, e esses cálculos passam por uma negociação de todas as partes, né? Essa negociação muitas vezes é longa, para depois que for acertar essa negociação, o pagamento ser realizado. Então, isso é um processo longo que muitas vezes toma 6, 8 meses até ele ser efetivamente pago. E aí, o que o blockchain entra aqui? O blockchain entra substituindo bastante disso. Toda essa informação que é gerada, todos os eventos, documentos, eles ficam no blockchain. Esse blockchain tem dentro dele toda uma regra de cálculo a ser feito, uma regra que permite, a partir dessas informações, que ele tenha acesso, seja informações de registros feitos pela operação, seja instrumentos existentes, nível de tanque, tempos que o navio tem por posicionamento de GPS, se ele está ancorado, se ele não está ancorado, se ele chegou na área de porto ou não. Esse processo é todo tratado, calculado, como existem as regras, foram negociadas previamente, são de conhecimento de todos, esse processo não depende mais de uma negociação. E o pagamento também é feito dentro de uma regra de contrato, é feito imediatamente, ou seja, você reduz drasticamente não só o tempo perdido, como você reduz o tempo que essa operação é efetivada e os pagamentos devidos são feitos. Tá? E gera muito mais confiança, porque o problema é que essa discussão, quanto mais tempo passa, é muito mais difícil você resgatar as informações, ver e confirmar efetivamente o que ocorreu. Então, esse é outro ponto que é bastante interessante, o uso de blockchain num relacionamento, por exemplo, entre distribuidoras, Petrobras, Transpetro, que podem fazer vários entes fazer essa informação de uma maneira muito mais eficiente. Bom, outro ponto finalizando aqui para acelerar é a questão também que a gente tem em relação ao transporte,
que dentro de um produto como a commodity, que a gente tem como o combustível, o valor, o gasto, né, de uma distribuidora com transporte é muito maior que o gasto com estoque que ela tem, com estoque mobilizado. E aí, o que a gente tem? A gente tem aqui a possibilidade de você estar trabalhando também com contratos inteligentes, como foi falado na apresentação anterior. Esse contrato inteligente poupa tempo da questão de envolvimentos do jurídico, porque as regras são todas definidas previamente, diminuindo o nível de interpretação em relação ao que foi infringido ou que não foi infringido. Você tem, a partir do blockchain, você tem todas as informações desse traceamento, né? Muitos dos caminhões cada vez mais são rastreados, então tem toda a informação de trajeto, data de saída, data de chegada, então eu posso dar bônus ou fazer multas em relação ao desempenho do caminhão. A frota, por questão de segurança, é rastreada, então, nessa pontuação que você paga ao transportador, você considera infrações feitas pelo motorista. Então, na realidade, o blockchain permite esse tipo de avaliação, permite esse tipo de esforço. A dificuldade maior, como já foi dito, é você definir padrões, é muito mais vezes definir como trazer essa informação, mas ele acaba sendo bastante significativo. E dentro da transformação digital, que a gente tem trabalhado e acredita muito, a gente tem que, você juntando essas tecnologias que a transformação digital nos traz, o maior número de sensores a preço cada vez mais barato, toda a questão de algoritmos para tratamento de grande quantidade de informações, que é o que eu tenho numa cadeia logística, que eu tenho informações dia a dia, movimentações incrementais. Eu consigo hoje trabalhar e começar a viabilizar toda a teoria de gestão de cadeia de suprimentos que surgiu e se fortaleceu no início do ano 2000, eu consigo, com a transformação digital, trazer isso para uma realidade, para o mundo real, onde eu efetivamente vou estar usando as informações disponíveis e podendo até passar a trabalhar com o conceito de torre de controle, como hoje já se trabalha na parte de produção de petróleo, como se trabalha na parte de refino, onde eu tenho a teoria de processos de controle sendo aplicada a processos logísticos, o que antes não era muito viável. Toda decisão logística era a decisão humana, subia muitas vezes, por ser humana, a nível gerencial mais alto, são decisões mais lentas. E com esse tipo de processo eu consigo viabilizar um comando já automatizado para os níveis mais baixos de decisão, onde rotinas acontecem Então, essa é a visão que a BR tem trabalhado. Nós estamos começando a fazer alguns projetos aqui até com o SEMPES, com a visão de que a cadeia de suprimento de petróleo é de interesse de todos os participantes, conhecendo o conhecimento que o SEMPES tem e aporta de conhecimento da companhia, e usando a BR como um piloto do que acontece, considerando um posicionamento das distribuidoras bem ao centro dessa cadeia. Obrigado.